Então, vamos lá. Então hoje a gente fala essa parte agora, a gente vai falar de camada de seção, né? Que a gente falou de lá de baixo, física, enlace, rede de transporte, né? Então a gente fala agora de camada de seção, né? Essa parte aqui é muita aplicação, tá? Bem software. A minha formação é engenharia elétrica, então na engenharia elétrica a gente aprende rede, mas a gente aprende muita parte de infraestrutura, né? Então se você for estudar rede de computadores com um cara que é formado em engenharia, ele geralmente vai começar pela camada física, né? E quando é um cara da ciência da computação, ele vai querer começar por cima, que é a área de apresentação, que é a área que ele entende mais, né? Então a gente fala de camada de seção aqui também, né? Que é quando os hosts vão estabelecer um protocolo de comunicação, uma seção de comunicação de verdade, na verdade. Aí depois a gente vê a de apresentação, né? Que é onde os dados vão ser apresentados, né? Para a camada de seção e depois seguir o caminho. E por último a camada de aplicação, né? Camada dos aplicativos, vou dizer assim, né? Que a gente pode também trabalhar. E por último eu vou deixar aqui a atividade avaliativa que é para entregar até amanhã, certo? Essa tem um prazo até amanhã, mas a do packet que a gente vai fazer amanhã vai valer até quando a gente se encontrar de novo, né? Vou deixar um tempo bem grande. E de hoje para amanhã a gente vê como é que a gente vai fazer. Se a gente vai dividir a turma em equipe, como é que a gente vai fazer. Agora é curto, a gente não vai falar muita coisa não. Então a camada de seção, né, ela vai estabelecer, gerenciar e finalizar conexões entre aplicações, né? Então eu tenho aqui um dado, né? Deixa eu puxar de novo aqui a canetinha. Se eu tenho aqui, por exemplo, um vídeo, um PowerPoint, né? E aí esse host que está aqui, ele solicitou. Então esse dado vai ser apresentado, né? Vai ser codificado, se for o caso, né? E aqui vai ser onde vai iniciar essa sessão, né? Do transporte até a física, né? Aqui estabelece, né, o início da sessão, né? Então vai configurar, vai conectar, coordenar e terminar a troca de dados entre aplicações. Vai responder requisições da camada de apresentação, dessa camada aqui, né? E também vai servir a camada de transporte. E no protocolo TCP/IP, né, que é a pilha para TCP/IP que a gente usa na prática, isso aqui tudo é uma camada só, né? Com exceção dos protocolos de segurança. Que os protocolos de segurança, na hora que eles entram, né, eles estabelecem uma seção dentro da camada na camada TCP/IP. Mas a gente vai falar isso aí sobre isso amanhã. Então ela vai estar na pilha TCP/IP e é aqui que vai começar, por isso não é exceção, vai começar o gerenciamento e a finalização de conexões entre as aplicações vai começar aqui, de sessão para sessão. Então vai estabelecer, manter e terminar a sessão, vai permitir que dois processos, né, que eles consigam se estabelecer, né, e também a sincronização dos dados, né, vai começar aqui justamente, porque quando você consegue sincronizar os dados, né, você consegue melhor coordenar os erros, né, identificação de erros e também depois disso ressincroniza, né. Então aqui que vai se escolher se a comunicação vai ser simplex, half duplex ou full duplex, né. A gente não chegou a falar sobre isso, né, se vai ser esses modos de transmissão. Foi uma falha minha, eu não coloquei isso nos slides anteriores da semana passada, mas agora a gente tem tempo de arrumar isso aqui. Então, como é que seria uma transmissão simplex? Eu nem coloquei o simplex aqui porque é muito fácil, né? Simplex, por exemplo, é a transmissão de uma TV, não em TV interativa, TV comum, tá? De que a transmissão vem lá de São Paulo, do Rio, chega numa repetidora aqui no Maranhão, em Caxias, por exemplo, e aí ela repete para sua casa, né? Então só tem um destino, só tem um caminho, né? Torre e casa, né? Torre e televisão. É só esse o caminho. Ainda existem outros dois tipos, né, que a gente usa muito em rede de comunicação. Lembra? Rede de comunicação a gente está falando de pessoas que se comunicam, não só que absorvem informações tipo um rádio ou televisão, né? Existem troca de mensagem, né? Então não faz sentido se falar em simplex, né? A gente fala mais do half duplex e do full duplex. O half duplex é quando você tem comunicação entre os dois lados,
só que uma comunicação por vez. Por exemplo, é o walk-talk. Walk-talk, você fala câmbio, o outro lá fala câmbio, né? Tem um telefone móvel, que eu esqueci o nome dele agora, Nextel, que é desse jeito. Né? Até outro dia eu lembro que o pessoal usava o Nextel assim. Então você falava uma coisa, fulano tá bem, aí dava o câmbio lá e a pessoa disse, oi, você, vem em casa hoje. Então era assim, não existia a conexão automática, né? É quase nossa aqui, aí eu mais falo e vocês só ouvem, depois às vezes você interage, é difícil a gente falar ao mesmo tempo, né? Mas a gente pode fazer também full. E o full duplex é quando existe essa troca de dados contínua, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Isso aqui é um UDP, eu estou mandando o tempo todo, né? Por mais que esse aqui também você me responder. Um full duplex aqui. A conexão está sendo conversada o tempo inteiro, né? Então, o half duplex seria isso, né? Primeiro um manda, né? E depois que ele manda, ele recebe de volta. Então, sempre a transmissão está acontecendo sempre de um lado do outro, mas um sentido de cada vez, né? Já o full duplex não, né? É todo o tempo enviando e recebendo, né? Ao mesmo tempo. Então aqui na camada de sessão que vai ser definido, né? Como que vai ser essa comunicação? Se ela vai ser simplex, meio sem sentido, a half duplex, né? Que é um por vez, né? E full duplex, que podem ser os dois hosts se comunicando ao mesmo tempo. Alguns protocolos da camada de sessão, né? Um protocolo multimídia de dados, esse aqui H245, provavelmente a gente está trabalhando nele agora, né? Isso aqui não deixa de ser uma multimídia. O tunneling, que é o protocolo de rede de VPNs, né, de redes virtuais privadas. A gente está com um probleminha, gente, na biblioteca. Agora tudo virtual, né? Então a biblioteca, os acessos estão com problema. Eu já até solicitei para resolver para a gente. Por isso que creio que a maioria de vocês, se tiver algum ou outro, é pouco, mas não tem acesso à biblioteca virtual. Que a gente tem muito livro, inclusive muito livro de rede na biblioteca virtual. E a gente também tem acesso aos periódicos da CAPES, né? Quem quiser estudar alguma coisa aí de ciência e tal. Então o que acontece? Para acessar o periódico da CAPES você tem que estar na universidade, né? Mas a gente pode fazer uma VPN, né? Eles te dão acesso. Lá você precisa de... Tem que pedir lá o acesso à biblioteca. Pode ser remoto também esse pedido. Login, senha e tal. E aí você faz um VPN da tua casa até o periódico da CAPES. Aí você consegue de casa. Você consegue baixar alguns artigos, por exemplo, que são pagos, né? Se tentar fazer de casa, aí você não vai conseguir. Vai aparecer lá que é pago. Mas se você usar a VPN da UEMA a VPN periódica da CAPES via UEMA, você consegue acessar sem pagar. Esses periódicos falando é revista científica, essas coisas. Por exemplo, RPC, né, é a secção de processos em hosts remotos, né? Isso trabalha na camada de sessão. Vamos supor que você trabalha, eu vou dar um exemplo aqui bem. Você tem que acessar um host remotamente. Vamos supor que o servidor onde você trabalha, você é o administrador de rede de uma escola grande aí em Caxias, né? E os alunos acessam a biblioteca virtual, vamos dizer, em fim de semana. Só que você está de folga, né? Tá em Fortaleza, lá na Praia do Futuro, e aí de repente a diretora liga, cara, me quebra o galho aí. Faltou energia aqui e caiu a internet, o servidor não está funcionando, os alunos estão tentando acessar, não consegue, estão me ligando de tudo quanto é jeito. E você está onde? Você está em Fortaleza. Putz, como é que você vai fazer? Mas você pode configurar um acesso remoto, né, ao servidor. Então você vai, leva o teu tabletzinho, o teu celular, sei lá, o teu desktop. 5 minutinhos tu resolve o problema. Você vai lá, executa o processo via remoto, né, bota para reinicializar, alguma coisa assim. E funciona, né? Então o carinha que trabalha com administração e gerência de redes, né, ele geralmente tem sempre um programinha de terminal conectado no seu dispositivo móvel, né? E não sei como é que isso funciona no Android ou no iOS, mas no desktop funciona perfeitamente. E aí onde você estiver, meu amigo, você consegue conectar, né? Então esse aqui é só um exemplozinho de processo remoto, né? Que isso acontece muito, porque por proteção, quando cai a energia, o servidor ele demora um pouquinho a entrar. Ainda bem, para não acontecer nenhum tipo de problema, né? Além da camada de aplicação, vem agora a apresentação, né? Que entende, o teu WhatsApp lá quer mandar uma foto, né? Ali é a aplicação. Então agora vamos começar a descer camada, né? E aí a gente vai para a camada de apresentação.
Então aqui, né, essa camada é responsável por codificação de caracteres, né? E aí 3 coisas que ela é responsável aqui, ó: tradução, né, compressão, né, e criptografia de dados, tá? Lembra que a gente vai transmitir bit, mas por enquanto ele está em pacotes, né? Lá ele vai virar bit, vai virar elétrico lá na camada física, tá? Mas eu tenho que traduzir isso aqui para bit também, né? Porque lá nos pacotes, né, a gente vê que o tamanho do pacote é byte, né? Até no caso por exemplo, do Ethernet lá, é 1500, no TCP até 1500 bytes, né? Se não me engano. Então a gente tem que pegar essa fotinho aqui, né? Ou então um arquivo JPEG, M3, né? E traduzir ele para algum formato que a outra camada entenda, né? Por exemplo, bit, você pode dizer que ela é JPEG. Por exemplo, a codificação, você vai falar a codificação do arquivo, né? Se for uma foto, por exemplo, que é JPEG. Se for um áudio, né, você vai falar da codificação da representação dele, que é MP3, né? Se for um vídeo, é MPEG-4, né? Se for um Word da vida, aí, um trabalho que vocês estão passando, é um DocX. Então aqui você vai traduzir isso aqui para uma linguagem padrão, né, de protocolos de rede, né? Além disso, você vai também comprimir os dados. Eu não estou falando de um zip, um IRAC, não, embora a figura seja dessa. Um dado expandido, né, ele é grande, né? Por exemplo, eu vendo aqui essa tela aqui, se eu fosse calcular quantos bytes tem aqui, ia sair uma enormidade de bytes, né? Então aqui a camada de apresentação ela já comprime esses dados, né, para que a transferência deles seja melhor, ou seja, seja menor, né? Então aqui na camada de apresentação a gente também vê a compressão, inclusive tem uns protocolos aqui de compressão de dados, né, que também é feita na camada de apresentação. E além disso também a questão da criptografia, né? Porque você, por exemplo, vai mandar um e-mail, né? Você não quer que outra pessoa lá do outro lado abra o teu e-mail, abra o e-mail lá e receba. Você quer só que o destino receba o e-mail, né? Por exemplo, você vai fazer uma transação bancária também, né? Você não quer que ninguém capture, né, a tela ou então teus dados, né, do código de acesso do código do teu cartão de crédito, teus dados, mas você não quer que ninguém descubra, né? Então aqui é feita a criptografia, né? Então o que acontece? É estabelecida uma comunicação lá na camada de sessão ainda, né? Uma sessão entre um host e outro. Então, por exemplo, a tua casa aqui, né, e o servidor da Netshoes, por exemplo, né? Então na hora que você vai enviar, né, os dados do teu cartão de crédito para o servidor da Netshoes, né, o teu computador e o servidor da Netshoes vão criar um algoritmo que só o código, né, que só eles dois sabem. Então o que vai acontecer? Os teus dados vão ser criptografados por esse algoritmo, né, e só quem sabe o código para descodificar é a Netshoes, o servidor da Netshoes, né? Então quando chegar lá, ele é descodificado. E aí lá vai apresentar os dados lá da tua bandeira do teu cartão, o número do cartão, o código de acesso e mais outras informações importantes. Então é aqui que é feita esse tipo de serviço, né? Quando acontece roubo de cartão, geralmente é tela, né? O cara consegue, por exemplo, te manda vou te dar um exemplo. Você vai, eu te falei, baixa o Packet Tracer do site da Cisco. Mas aí vai que você botou lá no Google, né, download Packet Tracer, aí tu encontrou lá no servidor. É o mesmo programa, sim, mas o cara pode ter. Entende que um programa tem várias DLLs, né? Vários executáveis, eu vou dizer assim. Então ele, naquele executável que você baixou do Packet, ele pode ter colocado um lá dentro que captura a tua tela. Entendeu? Quando ele estabelecer uma sessão de criptografia, captura a tela. Aí você não digita o número do teu cartão, não digita o código de acesso. Pois é, então naquela hora ali aquela tela é capturada e o cara lá na frente pega e descobre. Lógico que isso não é uma coisa tão simples, né? Os computadores de forma nativa, ele já tem como identificar quando um arquivo está danificado, quando foi modificado, é executável, né? Por isso que é bom ter um antivírus, porque ele consegue ter umas forminhas de saber se esse arquivo for manipulado, tem um programa rodando dentro de outro programa
Mas aqui na camada de criptografia isso não acontece porque é algoritmo, né? Então esses roubos de tela, eles acontecem por outros motivos, não é porque a camada de apresentação falhou. Por exemplo, vamos supor que você queira acessar o servidor do Banco do Brasil. Vamos supor que o IP dele seja 192.65.10.1, certo? Aí acontece o seguinte, tem um cara que conseguiu entrar na tua rede. Vamos supor que tu tá num café e tá compartilhando dados, né, nesse café com alguém. Tu tá num switch qualquer e você tá acessando e tem outra pessoa também que tá acessando o switch. Ele faz um servidor num desktopzinho com o mesmo endereço IP do Banco do Brasil. Mesmo não. Vai, como é que se diz? Ele vai emular o endereço IP. Então, na hora que você digita lá www.bancodobrasil.com.br, o servidor DNS vai descobrir qual o número IP desse nome e vai solicitar para o switch, que vai solicitar para o roteador até chegar no servidor do Banco do Brasil. Só que o dado trafega primeiro na LAN, né? Aí esse cara vai entender que tu fez uma requisição para o Banco do Brasil e ele vai e te devolve, porque é o mesmo IP emulado, né? Uma página ipsiliter do Banco do Brasil. Lógico que não vai estar lá www.bb.com.br, vai estar outro número, outro nome, né? Porque o endereço de IP é único, o endereço do Banco do Brasil é único, né? Mas ele vai emular. E aí você não vai prestar atenção para o endereço www.bb.com.br, mas a página é igualzinha. Aí você vai lá, bobo, né? Coloca agência, conta, senha, aperta no acessar, né? Aí vai dar um erro na página. Ih, a página errou. Aí nessa hora o cara já roubou teus dados. E aí logo depois ele vai permitir que tu acesse a página do Banco do Brasil mesmo. Aí tu pensa, ih, caiu a rede, ó. Agora voltou. Aí tu vai lá, acessa, entra tudinho. Quando tu te espanta, teu dinheiro foi embora. Não é tão fácil assim, lógico, porque você tem que cadastrar um computador para acessar a conta, né? E outra pessoa de outro computador que não é cadastrado não vai conseguir. Mas isso é uma das formas de roubar dados, né? Eu usei o exemplo do Banco do Brasil para a gente ficar com mais medo aqui. Mas essa é uma forma muito comum de se roubar dados hoje em dia. Às vezes você não presta atenção, pensa que digitou o endereço, pensa que é aquele endereço ali, né? Pois é, os piches e por aí vai. Então a gente vacila muito, né? Essas coisas, né? Principalmente que você está cansado. Eu não acesso dados de banco quando estou cansado. Porque vocês viram aqui, eu estava fazendo os slides e botei texto de outra coisa. Porque é o cansaço, a gente não percebe que errou, né? A vida atribulada da gente, com família, filho, trabalho, estudo, né? Às vezes o olho acaba dando um golpe na gente, né? Então, o que é que a apresentação vai ser responsável por quê? Codificar caracteres, formatar dados, comunicar sistemas diferentes, né? Segurança e privacidade e o aumento da performance de transmissão, já que ele vai comprimir, né, os dados para que fique menor, né, e a transmissão seja mais eficiente. Então aqui tem alguns protocolos na camada de aplicação, né? Criptografia tem o TSL e o SSL. Eu acho que o TLS não se usa mais. Eu acho que é só o SSL hoje, né? Telnet é acesso remoto também, né? Bem antigo o Telnet, né? Para você conseguir acessar uma máquina remotamente. Então esses aqui são os protocolos da camada de aplicação mais usuais, né? Mais comuns que a gente pode ter. A aplicação, né? Ela é mais próxima do usuário final. Aqui a gente praticamente não trabalha. Eu só voltar aqui uma coisa que eu esqueci de falar. Esses três protocolos, sessão, né? Apresentação e aplicação, são a nível de SO, sistema operacional, tá? Quando você vai para transporte, rede, enlace e física, aí isso é nível de rede, tá? Então isso é a apresentação, apresentação e sessão são protocolos a nível de sistema operacional. Quem arruma isso aqui tudinho é o Windows de vocês aí, ou o iOS de vocês, ou o Linux que vai arrumar, tá? Então a aplicação é onde estão os programas, né? Word, PowerPoint, o teu joguinho aí que tu gosta de jogar, entendeu?
as lives do sertanejo, tudinho aí vai estar aqui na aplicação, tá? A gente aí vai fornecer interface entre as aplicações e serviços de rede, justamente aqui, que sai do mundo aplicações, né? Softwares para a rede, né? E também vai definir a autenticação de usuários. Você não faz isso? Onde é que você faz a autenticação do seu e-mail, né? Na página web, você vai lá e coloca www.gmail.com, não é? E nessa hora, quando você faz isso, o que acontece? Rapidinho. O servidor DNS vai procurar o nome, o endereço IP desse nome. Ah, é o Google, o Gmail. Aí baixa para ti a página do Gmail, né? Aí ele diz login, o login é uma porta, né? Aí você vai colocar o seu login, eu vou botar meu login, Lúcio Campos, né? E depois eu boto a senha, 1010, tá? E eu boto enviar. Nessa hora é criada uma comunicação, né, entre o teu computador e o Gmail, que é justamente essa autenticação do usuário, né? E aí são portas e mais portas que estão sendo acessadas ali, né? Na camada de aplicação que a gente percebe, né, que a gente vê que a arquitetura é cliente-servidor. Cliente, quem é o cliente? Eu estou usando o e-mail aqui. Quem é o servidor? É o Gmail. Por exemplo, o cliente, você quer acessar, eu vou colocar os slides dessa aula aqui, eu vou colocar lá no Teams, né? Então vai estar lá no servidor do Teams. Então você é o cliente, né? Você vai solicitar, e o servidor é o Teams. Então a maioria das nossas aplicações em rede aqui é cliente-servidor, né? Se você pensar em servidor, rede, essas coisas assim. Então a aplicação não vai permitir que os usuários acessem aplicações em ambiente de rede. Por exemplo, aplicações web, tem algumas pessoas que não baixam o Teams, né? O Teams, você pode baixar o aplicativo, o programa. Eu baixei e eu percebo que ele deixa a inicialização do computador mais lenta. A única vantagem que eu vejo bem legal mesmo do aplicativo é porque você consegue colocar fundo de tela, né? Mas hoje em dia ninguém mais abre a câmera, só funciona no começo. Se você não quiser baixar o Teams, você pode usar o aplicativo web e funciona perfeitamente, né? E ele vai funcionar em nível de aplicação, né? Vai ficar toda a comunicação toda ali na camada de aplicação, né? E mais uma vez o PhotoDA aqui, né? Então está incluído na camada de aplicação da pilha TCP/IP, né? Então na pilha TCP/IP lembra que tudo que é nível de software, sistema operacional está numa camada só, né? Então a aplicação, a apresentação e sessão é tudo numa camada só. Então você vai solicitar, né? Requerer um conteúdo, depois é retornado o conteúdo no formato requerido, né? Você vai lá na página, no servidor da UEMA, pede para acessar a página e ele vai te devolver, né, a página, o formato, né? E aqui entre os formatos, né, de programação, vou dizer assim, né, que aí entra HTTP, entra HTML, sobretudo HTML que digo. Aí já é coisa bem de programação, já não é muito a gente não, isso aí já é para quem trabalha mesmo com programação web e outras coisas, né? Que nosso trabalho assim mais grosso, né, vou dizer assim, é transporte, rede, enlace e física, tá? Aqui que a gente mexe mais. Para cima é muito programação e não é muito assim nossa área. Mas vamos focar mesmo no nosso trabalho, onde a gente vai ter emprego, transporte, rede, enlace e física. Então, a camada, o modelo cliente-servidor, né, os processos, né, são programas ou serviços que estão em execução em um sistema, né? Eu estou aqui no smartphone, quero acessar um servidor que está no meu e-mail, né? Então no PC também posso fazer a mesma coisa. Então o processo cliente é esse cara aqui, né, que vai originar a comunicação, né? E o processo servidor é o que vai receber a requisição e vai devolver, né, a solicitação, né, o que o cliente pediu. Então o modelo cliente-servidor ele vai trabalhar muito dessa forma aqui, né? E como eu falei, não é muito nossa praia não. Eu particularmente não gosto muito dessa parte. Então, por exemplo, alguns protocolos da camada de aplicação, né? Acesso à web, HTTP, HTTPS, né? HTTPS, né? Aqui é um P. É acesso à web, né? Por exemplo, aqui é segura, né? Quando você vai abrir um e-mail, né? É HTTPS, uma página de banco, é isso aqui. Quando você vai, até aquela história, né? Você vai fazer uma compra, se você não vê o cadeadinho, não se diz isso, é porque a página não é segura, porque o S aqui aparece lá do ladinho da página da web, aparece um cadeadinho dizendo que esse protocolo é um protocolo seguro, né?
ou seja, ele tem aquela criptografia que eu falei antes, né? O HTTP, né, ele não tem. Então isso aqui são protocolos de acesso à web, né? Protocolo de acesso a e-mail, né? Send message, transport protocol. Então aqui são protocolos de e-mail, o POP é mais antigo. O FTPzão, né? Transferência de arquivo, os torrent da vida aí, eu acho que trabalhar com FTP. Configuração de rede, que eu falei que atribui o IP, né, para os servidores, é esse aqui. Conexão remota, também tem outro protocolo aqui, o SSH, né? Vocês veem que cada camada tem uma forma de acesso remoto, né? Então aqui são alguns protocolos de aplicação mais comum, mais usuais que a gente pode ver. Voltando aqui para aquela figurinha, né, que eu falei do modelo WOSI, aqui, por exemplo, do e-mail, né? Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai ser identificado qual é o processo, né? Vai passar para a camada de apresentação, né? Que vai fazer o que? Vai comprimir esse dado, né? Vai também fazer a encriptação no caso, né? E a representação dele. Depois a camada de sessão aqui vai começar a fazer a comunicação inter-host, né? Entre um host e outro, né? E aí daí para frente vai estabelecer o protocolo de transporte, vai ser o TCP, se vai ser o UDP, né? Se vai ser o TCP é aquele que precisa das orientações, né? Orientada à conexão, né? O destino e a origem ficam se comunicando para saber se os pacotes estão chegando no caminho certo. Ou se for o DP, né? Ele vai mandando e o destino vai recebendo, né? A rede vai fazer o endereçamento lógico, né, do arquivo, vai descobrir, vai botar o endereçamento IP do destino e da origem também, né, aqui, e outros protocolos também que a gente vai usar lá na frente também, vai falar, sobretudo agora só o IP que nos interessa. Depois a camada de enlace, né, onde vai ser atribuído o endereço MAC da origem, né, e aí vai-se embora, né, e aqui também tem os protocolos de roteamento, os protocolos que de transmissão a alta velocidade, ATM, por exemplo, né? Se for um Token Ring, né, a gente vai usar geralmente um Ethernet, ou então, se for o caso de uma rede sem fio, 802.11, né? E por último, né, aqui, quando o dado transformado em bit vai descer a camada física, né? E vai-se embora, aqui é o caminho da roça, né? Vai-se embora, interface elétrica até chegar lá no host B, né? E aí ele vai subir tudo isso aqui até que a aplicação chegue no usuário, né? Então eu fiz aqui um beabá rapidinho, né? Como é que não está muito legal não, mas eu não sou muito artista, mas eu tentei explicar aqui de uma forma bem legalzinha como é que a coisa funciona aqui, né? Então aqui eu tenho um dado na camada de aplicação, né? E esse host aqui, esse aqui é o host A, esse aqui é o host B. Esse host solicitou esse dado, né? Essa foto, por exemplo, aqui, tá? Então aqui vai ser apresentado, né? Aí a foto vai vir aqui com um cabeçalho da camada de apresentação, né? E aqui vai ser encriptado, comprimido, representado em bits, por aí. Aí isso aqui tudo vai ser dado da camada de sessão. Aqui o sessão, ó. Aqui tudo vai ser dado. Aqui o cabeçalho da sessão, que esse cabeçalho vai dizer justamente da comunicação entre esse host, a sessão desse host, e a sessão desse outro host aqui, tá? Depois isso aqui tudo vai virar dado da camada de transporte, né? E aqui vai ser estabelecido o protocolo, TCP, UDP, a porta, se for por exemplo uma aplicação web, HTTP, vai ser uma porta 80. E aí daqui para baixo vai descer para a camada de rede, onde que acontece na camada de rede, vai ser atribuído um endereçamento lógico do destino, né? Então olha só, o dado daqui agora virou, né, o dado da camada de rede e mais o cabeçalho da camada de rede, né? Depois, camada de enlace, que é dividido em duas, LLC, controle lógico de link, né, que vai encaminhar para a camada física, e o controle de acesso ao meio, onde vai ser definido aqui o endereço, né, MAC da máquina de origem, né, e lá na frente ele vai saber da de destino, e aqui também, né, o checksum, o FCS, né, para saber se lá na frente, né, se esse pacote chegou com algum erro ou não. Isso aqui tudo vai virar camada física,
né? Representação de bits, né? Início e fim. Você lembra que eu falei que tem um código de início e um código de fim? Transita pelo meio físico, que pode ser meio guiado ou não guiado, e vai aparecer lá no host do carinha que pediu, né? E agora a gente vai fazer o que? Vai desempacotar isso aqui, né? Aí início, bit, fim, transportou, sai. Desculpa, pronto. E agora o enlace, né, que vai fazer o FCS aqui, vai tirar os cabeçalhos, né? Depois vai encontrar o endereço MAC do destino. A camada de rede vai identificar o IP também, né? Depois o transporte, né, que é aquela que das conexões, vai ficar conversando entre um e outro, se for o caso, né? Aqui que vai acontecer os diálogos, né? Nesse caso aqui. Depois a sessão, que é onde é estabelecido a comunicação. Por último, a apresentação, né? E a aplicação. O interessante é que aqui, olha só, para chegar na apresentação, eu já tenho que estar com os dados já arrumadinhos, todos eles, né? Em ordem, certo? E aqui vai estabelecer a ordem, aí depois ele vai ser desencriptado na apresentação e vai chegar para ti o pacotinho, você vai clicar e vai chegar a fotinha que estava aqui. Parece ser difícil, porque esse aqui é um modelo, gente, abstrato, né? Tudo aqui acontece, né? A gente está apenas tentando explicar como que acontece, né? Isso aqui é um modelo de abstração de rede, tá? A gente divide uma célula, por exemplo, você vai dizer que ela é membrana, citoplasma, né? E núcleo, né? Mas ali é uma célula, né? Você está tentando explicar melhor como é a coisa funciona ali. Então, desse jeito que os dados vão trafegar de uma rede e outra. A gente vai estudar muito isso aqui, gente. O transporte, rede, enlace e física, né? De forma detalhada cada um deles, né? Durante o curso todo, né? Quando a gente for falar de rede LAN, a gente vai estar falando disso aqui. Quando a gente for falar de rede de longa distância também. Quando a gente vai falando de redes Wi-Fi também. Então, se você acha que você não entendeu e que você não vai adiante no curso, não. Isso aqui, por enquanto, pra gente ainda é novidade. Mas com o tempo, isso aqui vai ser tão familiar pra gente que quando você se espantar, você vai entender tudo, tá? Não é de se espantar se você, porventura, não entendeu como é que vai estabelecer uma comunicação desse para esse, né? Se está tão distante. Não, gente, calma. Isso aqui tudo é questão de aprendizado e questão de, como é que se diz? De familiarização, né? Com as coisas. Então, não tem nada de bicho de sete cabeças aqui, que isso aqui é um modelo simples pra caramba. E, inclusive, por mais que não se use modelo OSI na prática, caia muito em prova de concurso, em prova de seleção de mestrado, né? Porque é um modelo abstrato, é teórico, né? É para que você consiga aprender o que vem pela frente. Então, essa é a camada de... Esse aqui é o protocolo OSI, né? O ISO OSI. Mas, na verdade, a gente usa esse daqui, né? Então, esse aqui serve para que a gente entenda esse. E aqui a coisa é bem mais simples, porque tudo que eu falei para vocês aqui era via sistema operacional. Olha só, aplicação, apresentação e sessão. Aqui é só aplicação, né? A gente vai ver que existe uma exceção só quando você faz, por exemplo, acesso a um banco, né? Vai acessar a tua conta. E aqui, nesse momento, entra a camada de sessão aqui, né? Que vai fazer a sessão entre o teu computador e o do banco. Mas o resto é tudo igual, né? Transporte. Rede, aqui é que ele falei, é a interredes, né? E essas duas aqui é a camada de host e rede. Então a gente na prática usa esse daqui, né? Os cursos antigos de engenharia ou ciência da computação tinha duas disciplinas, né? Essa daqui, fundamentos de redes e redes TCP/IP, né?